E aí, pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar um pouco de um exemplo prático de uma API de nível 3, tá? É bem simples, o projeto ele foi feito aqui em Spring Boot, que nunca ouviu falar em framework para desenvolvimento de aplicações web. Na verdade, para desenvolvimento de várias coisas, né? A gente vai usar aqui a, a ferramenta de desenvolvimento de APIs do Spring Boot. Primeiro eu vou mostrar rapidamente como funciona, tá? E só para deixar claro como é que estão as entidades aqui, primeiramente. Vamos lá. Então a gente vai ter um usuário, tá? Uma classe user, que tem ID, nome, endereço, desculpa, endereço aqui embaixo, né? Sobrenome, um código único, tá? E esse usuário, esse user tem uma lista de cars, ou car, né? Do tipo car. Se a gente entrar aqui em car, tem uma placa, também tem que ser única. Tem o nome da placa e a qual usuário ele pertence. Não se preocupem até, por enquanto com essa parte de implementação, porque eu vou mostrar como desenvolver esse exemplo, tá? Esse código está inclusive já no GitHub prontinho lá para vocês baixarem. Então, vamos lá. Vou abrir aqui meu Postman. Aqui o Postman a gente pode usar para fazer alguns testes de API, certo? Antes de, só para vocês entenderem aqui, user resource, né, o recurso, né, vai estar em /users, tá? Depois eu vou, mais uma vez, como já falei, detalhar essas coisas, tá? Firewall vai ser o get no /users. A gente pode obter um usuário específico passando o code dele, os carros passando o código do usuário /cars, um carro específico passando o código do usuário /cars /placa, tá? Aqui é para a gente salvar um novo usuário, certo? Um post. Esse put aqui para atualizar um usuário, passando o código, e o delete para remover, nesse caso aqui, um carro, tá? Delete car. Ele vai passar o código do usuário, né? Dentro do recurso dos carros dele, qual é o carro que a gente quer remover atrás da placa. Então vamos lá. No Postman, aqui vou salvar um usuário aqui, coloquei já aqui como exemplo, né? Tiago Salles, o código que vai ser recebido para a gente, né? O AV35. Aqui pode ser qualquer código, tá? Aqui é só teste. Pode ser code 1, por exemplo. Né? A rua, endereço do usuário, né? Como exemplo. E a lista de veículos ou carros que ele tem, tá? Então, vou disparar aqui um post. Ok. Então, aqui nós temos um 201 created, tá? Com os dados que foram retornados. E aqui, para chamar a atenção de vocês, né? /links, desculpa, no links, a gente tem justamente o nível 3 de uma API REST, né? Que é a referência para outras coisas com relação a esse recurso. Então, por exemplo, quero acessar, obter todos os carros de usuário, eu vou para users code1/cars. Então, vamos lá. Obter cars, users code1/cars. Aqui eu obtenho, né, já que é um get, eu vou obter aqueles dois carros, né? Cars, né? Então, México e Brasil, que eram as duas placas. E aqui, mais uma vez, um link, né, para o carro específico. Aqui, para esse carro específico, e aqui para esse outro carro específico, já que é a placa, né? E para remover, né? Então, eu posso ter uma operação aqui de delete, ó. Eu posso remover um veículo fazendo a operação de delete, passando a placa, ok? Vamos lá, obter usuários, aqui eu vou obter a lista dos usuários. /users são todos os usuários cadastrados, né? Aqui só tem um. Se eu quero obter apenas um único usuário, eu vou passar o código dele, /users/ o código. Então, só observe que só veio um, né? Que é que eu já falei na aula. Quando é para a raiz do recurso, você retorna uma lista com os recursos. Quando é um recurso específico, você só retorna um recurso específico, obviamente. Ok? E mais uma vez aqui os links, né? Vamos lá. Obter um carro específico, code 1, que é o usuário, code 1, /cars, eu preciso da placa, né? Então, ó, aqui eu tenho uma placa,
Eu tenho esse, por exemplo, esse aqui é do México, né? Plate aqui é do México. Vamos lá, obter um carro específico, barra cars, barra esse plate. Então me retornou só, observe que ele não retorna a lista, né? Porque eu estou passando qual carro específico, né? Com os links aqui, né? Para remover, por exemplo. O que mais? Vamos lá, vamos supor que não exista essa placa. Deu um erro aqui, só que provavelmente não fiz algum teste, né? Algum teste de nulo. Vamos lá. Como é nulo, esse carinha aqui deu nulo aqui, tá? Eu vou salvar de novo, e aí é o seguinte, nesse exemplo, tá sendo usado um banco de dados em memória, tá? Então, esse recurso que a gente criou, ele se perdeu porque a aplicação foi restartada aqui por conta desse bugzinho aqui, tá? Então, a gente vai ter que refazer tudo de novo aqui, mas eu, obviamente vou pular algumas etapas que a gente já viu. Mas foi até bom, porque, por exemplo, já que não temos mais usuários, nós não temos mais usuários, tá? Ó, se eu fazer aqui barra users, vai ter uma lista vazia, 204 no content, tá? Não temos mais porque a aplicação foi restartada, como já falei, devido a essa mudança, e os dados estavam sendo cadastrados em um banco de dados em memória, certo? Beleza, não temos. E aí, olha só, se eu tentar passar um código específico aqui, qualquer, code 404 not found, não encontrado. O que é que significa isso? Significa o seguinte, como esse recurso não existe, eu estou trazendo um 404, não encontrado. Como o barra users existe, só que a lista é vazia, eu tenho um 204 no content. Tá? Eu já falei também, expliquei, né? Quando você pode retornar um no content, quando você pode retornar uma lista vazia de no content, ou quando você pode retornar um 404. Ok? Vamos lá, então vamos salvar novamente aqui. Salvamos com o code 1. Tá? Vamos salvar outro aqui, com code 2. Vou botar aqui Maria dos Santos, um nome qualquer aqui. O endereço pode ser o mesmo, mas vamos mudar aqui. Rua Fernandes Lima. O veículo dela é o ABC 1, 2, 3, 4, 5, 4, né? Da Argentina. E o ABD 2222 dos Estados Unidos. Ok. Então vamos mandar aqui para salvar esse novo usuário. E também está salvo, né? Se a gente for obter os usuários aqui, tem que ter o Tiago e a Maria, né? Com os links específicos, ó. Para obter os carros da Maria é código 2. Para obter os carros do Tiago é código 1. Tá? Então, você tem aqui uma máquina, como se fosse uma máquina de estados, né? Aqui a gente tem, por exemplo, ó, paginação, também que eu vou mostrar daqui a pouco, total de elementos 2, né? Total de páginas 1. Então aqui também o nível 3 da API REST também coloca dados e informações sobre paginação, certo? Se eu tentar salvar um novo usuário, só que com o mesmo código, vamos ver, gerou um 409 conflito, né? Entidade com code COD2 já existe. O tipo do erro, aqui é uma documentação, né? Um título, a entidade já existe, e o status do erro. Na videoaula sobre erro, esse aqui é aquele padrão 7807, tá? Que retorna nessa estrutura, ok? Eu vou mostrar também como construir uma API REST que devolva esse tipo de erro usando o Spring Boot, ok? Que é esse código aí. Daqui a pouco eu mostro com mais detalhes na próxima videoaula. Vamos lá. Agora vamos ver como atualizar, né, um usuário. Eu estou aqui, deixa eu obter aqui todos os usuários novamente. Temos aqui Tiago Salles, código 1, Rua São Francisco, Maria dos Santos, código 2, Rua Fernandes Lima. Vamos atualizar aqui o código 2, que antes era Maria, vamos passar a ser Bruno, dos Santos vai ser Melo, e address, que era Rua São Francisco,
desculpa, Rua Fernandes Lima, passar a ser só endereço qualquer. Então é uma operação de put, né, nessa endpoint, tá? E vamos disparar aqui a atualização. Pronto. Atualizou, o resto ele continua a mesma coisa, né? Se eu obter novamente os usuários, antes ó, tá o resultado aqui anterior, né? Com Maria. Fazer um get aqui, passou a ser Bruno Melo, ok? E a gente pode remover um veículo. Para remover um veículo, a gente vai passar a placa. Vamos obter aqui usuários, obter vários carros. Vamos obter todos os carros de código 2, né? Que é esse aqui, a gente tem nos Estados Unidos. Vamos remover esse da Argentina. Vamos remover esse da Argentina. A operação de remoção no nosso resource, né? É /users, tá? Que é o principal. /code, aqui é o delete mapping. /code, /cars é a placa, né? Então, o code é o do usuário, código 1. Na verdade, de carros aqui é do código 2, né? Código 2 e a placa. Uma coisa aqui que eu não fiz, provavelmente não fiz, foi verificar se está sendo removido a placa daquele carro, daquele usuário, né? Para ele não passar um código de usuário e a placa de outro usuário. Mas isso aí, como é um teste, vocês podem fazer essa modificação, ok? Mas a princípio teria que estar aqui no serviço, né? Fazendo essa checagem aqui, delete car, né? Obtém a placa, verifique se pertence ao mesmo usuário, enfim, tá? Mas vamos lá, lançar uma remoção do veículo, de uma placa. Delete 200 OK, tá? O delete ele só retorna um 200 OK. Você pode retornar no corpo o objeto que foi removido. Por exemplo, você pode retornar que ele está com alguns códigos, alguns dados a mais, né? Que ele foi removido. Aqui não botei para ele retornar, acho que nada. Né? Tá, é um void, mas na API REST você pode remover, você pode devolver para o cliente, né? Aqueles dados atualizados após remoção. Porque tem APIs que você simplesmente não remove de fato o dado, você traz de repente uma flagzinha para falso, né, como se fosse inativo, e você pode devolver isso para o usuário com essa flag nativa. Okay? E aí no get, por exemplo, você não retorna nada. Então vamos lá obter os carros do K2, um deles foi removido, né, o da Argentina. Você faz aqui agora e apenas um se encontra cadastrado. Ok? Essa foi a operação do delete. Isso aí. No próximo vídeo eu vou mostrar o passo a passo para o desenvolvimento desse código. Ok? Até mais.